Tem momentos na vida que procrastinar provavelmente é uma das piores decisões. Meu nome é Minoru Ueda e neste vídeo vou conversar com você, vou compartilhar com você um diálogo que eu tive há um tempo atrás com um amigo. Sabe essa frase que eu comentei com você? É a frase que esse amigo, que eu conheço já há mais de 20 anos, nós trabalhamos no voluntariado juntos, e eu sabia uma parte da história da vida dele. E foi num diálogo pós-atividade do voluntariado, num café, que nós estávamos falando, de filhos, jovens, alunos, colaboradores, e veio o tema procrastinar para viver ou procrastinar para sobreviver, e foi essa frase que ele falou para mim, falando assim: Ueda, procrastinar é talvez a pior decisão. Ele passou por vários desafios, tanto financeiros, profissionais, familiares, alguns anos atrás. E ele comentou que é nesses momentos que você vai querendo procrastinar e talvez não acreditar que está vivendo por aqueles momentos, por aqueles desafios. E a gente começou a enveredar na conversa e cada vez mais eu querendo observar a essência desse meu amigo que realizou a sua transição de carreira, e até ele comentou: Ueda, eu tinha na época mais de 40 anos, com uma trajetória profissional que eu atingi o ápice. A minha empresa, ela se tornou multinacional e de repente, de uma hora para outra, ele fala, naquele momento eu achava que era de uma hora para outra, mas eu percebi que já eu estava tendo uma produtividade sem sentido, muito cansado, distante da família e cada vez mais distante, o que culminou no todo o processo de distanciamento. E ele comentou comigo falando o seguinte: Ueda, naquele momento realmente eu tive que parar, pensar e refletir o que era o propósito da minha vida. E quando ele falou propósito, eu comecei a perceber que aquela conversa, com certeza daria esse tema desse vídeo. Tanto é que eu falei, olha, depois do nosso diálogo, eu falei, eu vou pedir autorização para você, para a gente fazer essa jornada entre procrastinação, produtividade com sentido e propósito de vida. O Ikigai, sim, o Ikigai, a filosofia japonesa que a gente compartilha nesse canal do sentido da vida, do razão de viver, através de 4 perguntas e 4 reflexões que fazem com que a gente caminhe na nossa jornada. O que você faz bem feito, o que você ama, o que você pode contribuir com a sociedade e onde você gera significado e também onde você gera remuneração e reconhecimento. Vamos compartilhar cada vez mais o que a gente compartilha nesse nosso canal, que a gente vai falando de produtividade com sentido, o que a gente pode fazer para virar a página da procrastinação. E por isso que eu convido você a se inscrever no nosso canal, porque segundo o meu editor, ele disse o seguinte, falou, Ueda, quase que 78% das pessoas que assistem o canal não assinam o seu canal. Vamos lá, vamos compartilhar a história desse meu amigo. E ele então comentou que ele estava procrastinando e o que ele fez no primeiro momento foi um processo que a gente trabalha muito na mentalidade de crescimento, que é a tríade esforço e prática, ressignificar e aprendizagem contínua. Mentalidade de crescimento, baseado nos estudos da professora Carol Dweck, da psicologia positiva, onde ela faz o contraponto da mentalidade fixa. Mas, Ueda, o que tem a ver procrastinação com a história do seu amigo, desse jovem executivo, desse hoje jovem escritor, porque ele disse o seguinte, ele falou, Ueda, eu estava procrastinando não aceitar todo o processo.
E com certeza ele recorreu a auxílios de profissionais, né, de uma profissional, uma psicóloga, a partir, né, de todo o trabalho, e ele estava fazendo um acompanhamento também com uma psiquiatra, passou por todos os desafios, né? Então é necessário sim para a saúde mental pedir apoio para o processo, para todo esse processo. E uma das orientações na sua terapia, que a psicóloga foi trabalhando com ele, ela percebeu, né, que durante as conversas, né, ele gostava de pegar um papel e fazendo alguns checklists, né, para falar, olha, então é isso, isso, isso. E aí, por recomendação, por orientação da psicóloga, ele começou a escrever, fazer a terapia, né? Então ele falou sim, ele falou, Ueda, eu estava procrastinando nesse momento de nomear os meus sentimentos, as minhas emoções, e olha que bacana que foi uma frase dele, ele falou assim, Ueda, de tanto procrastinar, e foi gerando dor, e escrever, ele passou para ser uma terapia para trabalhar dor para uma terapia para o foco, para gerar mais foco na minha vida. Percebe o seguinte, que quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, a escrita, né, de escrever, você consegue nomear e vai trazendo. Por isso que nos cursos de liderança positiva, ou nos workshops, ou nas palestras, eu falo muito para as pessoas, faça o seu descarrego mental. Aí o pessoal vai, Ueda, o que é o descarrego mental? Descarrego mental é você escrever, né? Escrever aquilo que de repente está na tua cabeça e tudo isso. E ele comentou o seguinte, ele falou, Ueda, e desse processo, né, eu comecei a escrever e eu comecei a compartilhar um pouco da minha vida, comecei a compartilhar um pouco da minha existência como ser humano, das perguntas, por isso que as perguntas são extremamente importantes, as perguntas levam para o nosso foco. Então, se leva para o nosso foco, quanto mais as perguntas geram qualidade, vão gerando qualidade para a nossa percepção. E ele foi ampliando as perguntas e ele foi conectando, né, com as coisas da vida dele, com as bases que ele estuda também no próprio voluntariado, na religião dele, nas conexões de fé, nas conexões de crenças e valores. E hoje ele já ultrapassou a marca de mais de 10 livros. Então ele falou que começou com a dor, foi aproximando cada vez mais com uma das bases da mentalidade de crescimento da professora Carol Dweck, que é ressignificar. Então, quando a gente começa a ressignificar alguns auto-julgamentos que acontecem quando a gente procrastina, né? A gente retira e vai ressignificando o que a gente pode aprender com essas coisas que acontecem com a gente. Por isso que, por conta disto, um dos pilares da mentalidade de crescimento é aprendizagem contínua. Então, abrir a percepção, abrir a oportunidade de você aprender de forma contínua, sim, permite que você saia da caixinha, é isso, né? Saia da caixa, chute a caixa para fora e traga esse componente de aprendizagem. Foi o que esse meu amigo fez. Por isso que essa conversa, ele foi conversando e, apesar de conhecê-lo há muitos anos, ele foi contando um pouco da jornada dele, porque no trabalho voluntariado a gente também é muito corrido, tudo isso, e naquele dia de um café se tornou um processo de a gente conversar e foi fazendo conexão e eu fui fazendo algumas perguntas. Eu falei, mas vem cá, quando você começou a escrever, como que foi todo o processo? Ele falou, Ueda, eu sou engenheiro, então eu nunca fui, não falou nunca fui, né? Mas não tinha, né? Assim, as habilidades, comunicação, meu negócio era números, era programação, era todo o processo, né? E ele começou então esforço, prática, e ele começou a fazer alguns exercícios, né, de escrita e começou a conectar, começou a, né, fazer um pouco mais de leitura, né, feedbacks, até ele comentou, até auxílio, né, de algumas pessoas da família que eram dessa área, né, de área talvez de literatura ou professores e tudo isso, e começou então a ter a abordagem da escutativa.
E foi muito interessante quando ele falou da escuta ativa, né? Porque o que isso tem a ver com produtividade, com sentido? Aí ele falou assim, Ueda, eu comecei a escutar mais, né? O que realmente vinha, né? Que eu necessitava de colocar para fora, né? E trazer, né? E fazer as conexões que podiam contribuir para outras pessoas que também talvez passasse por um processo de procrastinação, deixar a vida me levar e talvez acomodação, que é um dos indicadores da mentalidade fixa. Aquela coisa, não, eu já passei da idade para aprender, eu não consigo fazer outras coisas. Tanto é que ele fez uma transição de carreira muito bonita, né, de ir trabalhar numa outra carreira, mas fazendo conexão do que que ele já teve como aprendizagem, né, como empresário, como uma pessoa, um profissional durante muitos anos estudando a área dele e foi fazendo as conexões. E aí eu falei assim para ele, né, eu até fiz algumas reflexões, algumas frases dele, até peguei o guardanapo e comecei a escrever, né, tudo isso. E ele falou assim, escrever não era só desabafo, era também para eu focar no que eu tinha de positivo. Isso é muito válido. Eu estava conversando com a minha filha, né, essa questão de procrastinar, ela está na faculdade, ela falou assim, pai, eu não sei por que eu procrastino de algumas provas e tudo isso, né, e ela começou a se culpar, né, então, quando você tem esse processo da culpa, né, então, na mentoria Virtus que a gente se trabalha e também nas palestras e tudo isso, a gente trabalha que substituir o auto-julgamento por autoconhecimento. Então, autoconhecimento não é auto-julgar. E trazer um dos capitais psicológicos positivos que a gente compartilha, né? A gente tem vários vídeos nesse canal que a gente fala sobre os 4 capitais psicológicos positivos: autoeficácia, resiliência, esperança e otimismo, desenvolvido pelo Dr. Fred Lutas, principalmente no ambiente organizacional, onde ele trabalha a questão dos capitais psicológicos positivos, mas trazer a autoeficácia nesse momento. E quando a gente traz a autoeficácia dos estudos do professor Albert Bandura, trazer realmente quais são os nossos pontos fortes que permitem, ou já permitiram, que eu virasse a página, me tornasse, observasse o quanto era importante e impactante no processo de ser resiliente. Então, conversando com a minha filha, ela falou assim, pai, não sei o que, e ela começa a se julgar. Eu falei, filha, faz o seguinte, percebe quais são as matérias e até que você teve sucesso, quais foram as estratégias que você utilizou, quais foram os pontos fortes. Lógico, né? Ela, como pai, pai, mas você não sabe o que eu vivo lá. Eu falei, não, eu não estou te julgando, eu estou validando que você está se julgando, está tendo um processo de auto-julgamento, e o auto-julgamento entra no processo de ruminações mentais, sabe? Tudo bem, ruminações, aqueles monólogos ruidosos que destroem a nossa cabeça. Aí eu falei, né, diminui esses ruídos para que você possa escutar, o que meu amigo falou, né, comece a escutar cada vez mais os seus pontos fortes, para que você foque no que realmente é produção, é importante ter a produção. E ele comentou que, e aí eu fui falando, mas como que esse processo de você gerar o foco? Ele falou, Ueda, eu comecei a trabalhar um foco que eu comecei a ele falou essa palavra, ele falou, olha, comecei a me automotivar para perceber que existiam outras oportunidades na minha vida, né? Que todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estou passando, eu também posso compartilhar. Aí eu comentei com ele, né? Eu comecei a falar um pouco sobre a filosofia do Ikigai, e eu falei, então você começou a ter um novo sentido. Ele falou, isso, Ueda, comecei a ter um novo sentido no processo de acreditar que existe um outro foco, né, para que eu pudesse deixar de procrastinar e trazer um propósito na minha vida. Então, ele deu um salto, foi muito interessante, porque ele saiu da procrastinação para o propósito de vida. Né? Até quando eu comentei sobre o Ikigai, ele falou assim, Ueda, me fale um pouco mais, porque quando você falou dos pontos fortes, eu iniciei também
uma reflexão de todos os meus pontos fortes durante a minha carreira, que fez com que ele foi bem lá, né? Ele falou, olha, desde a época que eu prestei vestibular, ingressei numa das melhores universidades do país, tal, e fui fazendo a minha visão de negócios lá e tudo isso, e ele foi fazendo, né, um relatório, né, checklist de pontos fortes e começou a dar direção para um propósito maior de contribuir para outras empresas, né? Porque ele começou a também atuar como consultor organizacional de toda a experiência. Ele falou, olha, todos os meus erros eu deixava muito claro para as pessoas. Então ele passou de auto-julgamento para auto-validar e para essa auto-validação tornar válido uma automotivação. E essa é uma automotivação, quando ele começou a fazer as conexões, a gente ingressou no tema do Viktor Frankl, né, do médico, psiquiatra, que foi preso, ficou em campos de concentração, sobrevivente de guerra, desenvolveu a logoterapia, né, a terapia dos sentidos, a ciência do sentido, dos significados. E Viktor Frankl fala, né, traz para a gente essas reflexões, né, do processo do significado, e eu dou o nome de automotivação transformadora. Eu falei assim, então você transformou. E essa automotivação transformadora, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Competência Emocional Quanto Antes Melhor, eu defini a autotransformação. Eu quero compartilhar com você essa motivação transformadora, o quanto ela impacta para a gente transformar, ressignificar então o processo que de repente a gente, da falta de foco, do processo da procrastinação, para tornar uma produtividade com sentido, e não uma produtividade tóxica, né? Esse é o grande debate, é o que a gente defende, a produtividade com sentido. Então a automotivação transformadora é aquela que possibilita dar um significado especial para todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Então ressignificar é uma das capacidades que a gente tem. E esse meu amigo, ele ressignificou, ele foi ressignificando porque foi muita mudança. Ele falou, olha, Ueda, em pouco tempo eu tive muitas mudanças, né? Mudanças profissionais, mudanças pessoais e tudo isso, né? Então a capacidade de dar um significado é um fator que nos torna racionais. Isso é muito importante. Então o pensador, o Dr. Viktor Frankl, que passou pelo Holocausto e sobreviveu, ele e outros nos mostra a capacidade de dar significado a qualquer tipo de experiência. A automotivação transformadora nos torna capazes de criar convicções que, por suas vezes, podem nos proporcionar a determinação de agir. Então, quando esse amigo, ele transformou a dor em foco e começou a escrever, e hoje tem mais de 10 livros dedicados à religião dele, né, fazendo conexões e tudo isso, mas que é uma abordagem de vida. Ele vai trazendo também, vai traduzindo todo esse processo, começou a dar a direção. Por isso que propósito de vida e produtividade com sentido nos dá direção. E eu quero aqui compartilhar um aspecto muito interessante, que aí eu falei assim, eu vou compartilhar nesse vídeo pelo menos 3 dicas práticas, 3 práticas, né, que ele, a partir dessa jornada desse meu amigo, que ele começou a desenvolver. Então, ele trouxe para ele uma disciplina. Então, ele falou assim, Ueda, a partir do momento que eu comecei a fazer a terapia da escrita, todos os dias eu dedicava pelo menos 10 minutos para colocar os meus pensamentos, o que eu estava pensando, no papel. No papel. Ele falou, a própria psicóloga, né, a orientadora dele, falou, olha, escreve no papel, já que você gosta de escrever, não coloca no computador, porque ela verificou que ele tinha facilidade de colocar lá no checklist. Então ele falou que o checklist que ele colocava só uma palavra, ele começou a aprofundar aquilo. Então começou com 10 minutos, e aí ele falou, olha, até no ônibus eu começava a escrever, ele falou que até tinha alguns lugares que ele podia
foi muito legal essa tática. Ele falou, olha, Ueda, tinha muitos lugares que eu podia pegar um ônibus, né, e ir direto, ou pegar 2 metrôs, 2 linhas. Ele falou, olha, eu preferia pegar o metrô porque não balançava tanto e dava para eu escrever. Então, esforço e prática, né? E ele foi tornando isso uma rotina. E uma das questões, dos pilares, que é a ressignificação, ele começar pequeno, ele começou a ressignificar as pequenas situações, porque ele falou, olha, Ueda, mudou muito, tive que mudar de casa, mudar meus hábitos até financeiros, né, e tudo isso, tudo ele mudou, mas ele falou que começou a ressignificar as pequenas coisas e dar valor e celebrar as pequenas vitórias. Então, ressignificar e celebrar as pequenas vitórias, observar que está no processo de evolução é muito importante. Então, essa mentalidade de crescimento para a gente romper esse ciclo vicioso da procrastinação é muito importante. Então, esforços e práticas, né? Essa coisa de trabalhar a disciplina e a rotina, ressignificar o que ele estava sentindo, então começar bem pequeno e dar um significado para aquilo que de repente era ele, né? No primeiro momento era a dor, ele começou a trabalhar o processo de aprendizagem e principalmente a automotivação transformadora de quanto que ele poderia e pode estar contribuindo tanto no âmbito pessoal, no voluntariado ou com os amigos, com as amigas, né, de compartilhar aqui comigo a história, estou compartilhando a história dele aqui, e compartilhar, né, no próprio voluntariado, no próprio dia a dia, e também como consultor, que ele, né, vai também atuando como consultor na área dele e contribuindo, né? Ele usa muito esse termo, né? Que eu também utilizo. Eu tomei o remédio primeiro, então eu sei as contraindicações daquela estratégia, daquela ferramenta e tudo isso. E a aprendizagem contínua. Ele até comentou quando ele estava trabalhando os pontos fortes, ele lembrou que um dos feedbacks das professoras, um dos feedbacks das tias dele, quando ele era criança, que ele era muito curioso, né? Então até ele falou assim, olha, Ueda, eu como muitos que optaram por fazer engenharia, foi ele que falou, hein? Eu gostava de destruir tudo na minha casa, eu abria lá, né, a enceradeira, ele da época da enceradeira, se você não sabe, procurar a enceradeira. Ele falou, abria, né? Então eu, abria o liquidificador para ver. Então, ele falou, depois de uma idade de adolescente, eu ia na casa dos meus tios que tinham um automóvel, queria ver e tal, tudo isso. Então, ele começou a renovar a curiosidade. De repente, a curiosidade pode ser um dos pontos fortes, né, que a gente tem. Então, nesse nosso canal, a gente fala muito sobre pontos fortes. Então, se inscreva no nosso canal, né, muito importante para a gente. Então, a gente vai conectando tudo isso. E um dos aspectos muito legais que a gente começou a falar dessa aprendizagem contínua, porque lembra que eu falei que ele começou a esforçar e praticar a escrita e começou também a ter uma curiosidade, uma escutativa, perguntando para acho que familiares, amigos, amigas que são professores dessa área de literatura, língua portuguesa, tudo isso. Então começou a voltar a praticar todo o processo. Aí eu comentei com ele, né, que o meu processo não foi uma dor intensa de escrever, mas em vários vídeos eu comento que eu iniciei a minha vida com 15 anos, né, num banco, e fui trabalhar no jornal empresarial, numa área de comunicação dessa empresa. Então foi onde eu comecei a ter esse contato, né, da escrita com leitura e com sala de aula, porque ela tinha nós tínhamos um módulo no curso de integração desenvolvido pela área de recursos humanos, e depois eu fui para a área de recursos humanos, para a área de gestão de pessoas, tal, para trabalhar com isso. Só que nesse início, eu, como office boy, eu observava as pessoas, tudo isso escrevendo, tal, e sou de uma época da máquina de escrever e curso de datilografia, e lá não tinha computador ainda, tá, pessoal? Então os redatores, os repórteres, né, escreviam lá, tá, faziam todo o seu artigo, passava pelo pessoal que fazia as correções, também tudo mal, canetinha vermelha, tudo isso, e tinha que passar novamente, datilografar nas laudas. O que eu fazia?
eu datilografava nas laudas o que era a correção. Só que eu já começava a fazer uma projeção, falando, nossa, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever. Enfim, passaram alguns anos, tudo isso, me tornei também um repórter lá do jornal, tudo isso, tinha todo esse momento, comecei a escrever. E até comentei, fiz esse comentário com esse meu amigo, né, nesse diálogo, eu falei, nossa, eu voltei aos bancos escolares alguns anos atrás, né, também depois dos 40 anos, e foi quando depois eu defendi a minha tese, nasceu o primeiro livro, que é esse Competência Emocional, depois o segundo livro, Liderança Positiva, mas onde eu quero chegar, essa questão da curiosidade, da aprendizagem contínua, e agora nós temos o Ikigai News, né, são artigos que eu encaminho semanalmente para as pessoas dessa nossa conversa, falando sobre propósito de vida, produtividade com sentido, a questão do Ikigai, mentalidade de crescimento, inteligência emocional, todo esse processo do Ikigai Flow. Então, caso você queira também, é gratuito, nós deixamos aqui também o link para você se inscrever e semanalmente a gente vai encaminhando, né, um artigo para esse comentário. Mas esse vai ao encontro desse processo de uma das dicas que a gente também posso também compartilhar nessa tríade da mentalidade de crescimento, e foi uma reflexão que nasceu também com esse meu amigo. O Ikigai News também nasceu por conta dessa reflexão desse meu amigo. Ele falou assim, Ueda, depois desse hábito, porque eu falei assim, nossa, você tem mais de 10 livros aí, tudo isso, como que acontece, né? Ele falou, Ueda, como eu iniciei todo o processo lá da terapia, de colocar, né, as minhas dores, e depois foi gerando foco para o meu processo, eu coloquei uma pergunta muito bacana, muito bacana, fui eu que fiz esse comentário, mas ele falou, eu coloquei uma pergunta muito rica que me ajudou a também sair desse processo. O que eu posso contribuir cada dia no meu acordar, né? Porque é um acordo que a gente faz, inclusive nós temos um vídeo nesse canal que a gente fala do acordo de todas as manhãs que podem dar sentido para a nossa vida. Ele falou, como que eu posso contribuir? Então eu vou colocando no papel, né? Então eu estou lá no metrô, como que eu posso contribuir de repente para uma pessoa que tal? Como eu posso contribuir para uma pessoa que tal? E ele até foi muito interessante, porque naquele dia que a gente estava tomando café, ele chegou, nós começamos o trabalho do voluntariado muito cedo, e ele chegou e falando assim, Ueda, aconteceu algo muito assim assustador, mas graças a Deus não foi a vias de fatos, né? Eu falei, como assim? Foi num período de feriadão, né? Nós estávamos num período de feriadão, foi essa conversa, e ele falou, saí de casa, e ele sempre sai de casa nesse processo, como que eu posso ajudar alguém? Ele falou que ele estava no ponto de ônibus e tinha um pessoal da própria prefeitura, aquele pessoal da higienização, da limpeza, que faz a limpeza das calçadas e tal. Então ele falou, tinha 2 pessoas e uma das pessoas estava de costas, que era tinha uma pessoa varrendo, e aí a outra pessoa pegava tudo que estava dos lixos tal, para colocar no carrinho e tal. Ele estava de costas. E ele falou que vinha um carro. Ele viu que o carro passou, porque ele estava vendo se o ônibus estava chegando, né? Então ele já estava com uma visão, né, bem ampla lá. E ele falou que viu um carro, um automóvel em alta velocidade, passando por um farol vermelho, e tinha 2 faróis, né, 2 sinaleiros, né, não sei como aí na sua cidade a pessoa fala. Então já passou no farol vermelho e tal, e o outro farol, e o senhor que estava fazendo limpeza estava muito próximo desse farol. Ele falou, eu não sei, Ueda, eu senti alguma coisa, né? E ele falou que ele foi andando em direção, logo depois quando passou pelo farol vermelho, ele falou que foi andando em direção a esse senhor que estava fazendo a limpeza de costas. E quando ele viu o cara passando também pelo farol vermelho, ele viu que, sabe quando a pessoa está com muita velocidade, só que a rua, ela afunilou. E foi só o tempo de ele puxar esse trabalhador, porque esse cara passou muito rente à calçada.
E aí ele falou, nossa, tá, e todo mundo assustado, e o cara saiu correndo, ele acha que a pessoa está além de, em alta velocidade, estava provavelmente envolvido com outras, com outras substâncias químicas, tal, e ele, aí a pessoa assustada, tal, aí a pessoa agradeceu tudo isso, mas ele foi refletindo isso, né, então foi uma das reflexões que a gente trouxe. Ele falou, Ueda, eu saio todas as manhãs com isso, mas eu não sabia que aconteceria isso. Mas aí ele fez uma reflexão muito válida. Ele falou assim, Ueda, assim como muitas pessoas me salvaram lá da minha procrastinação, da minha dor, hoje eu tenho essa oportunidade também de ajudar, através das minhas ações, através da minha escrita, esse processo. Então, que tal, né? Vamos lá, vamos só refletir o que a gente pode fazer então no nosso dia a dia. A gente, pelo esforço e prática, transformar nossa rotina para aprendizagem contínua. Através do nosso processo de ressignificar, observar um ponto forte que você tem no seu dia a dia e que você pode contribuir com uma outra pessoa. Que tal você criar uma newsletter, talvez só para você, algo que a primeira pergunta, o que você faz de bem feito, assim, faz muito bem através dos seus pontos fortes, que talvez não exija muito esforço, mas pode fazer uma grande diferença para outra pessoa. Pensa nisso, acorde com sentido e vá dormir com gratidão.